Som. Pastor, boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, é um prazer recebê-lo, Alexandre, Rosendo. Nós estamos aqui para fazer as perguntas certas, esperamos que fazer as perguntas certas, para ajudar a responder os questionamentos que principalmente na nossa sociedade hoje, tem surgido. E aí eu gostaria que vocês eu vou abrir esse momento com uma pergunta bem substancial e talvez uma pergunta que terminaria o café teológico, né? Mas o objetivo de fazê-la inicialmente é exatamente para que a resposta tenha, durante o desenvolvimento, o embasamento que precisamos. E como nós dividimos o café teológico em duas partes, estamos na primeira parte, que é no âmbito religioso, vamos tratar nesse primeiro momento apenas sobre a possibilidade do ministério pastoral feminino. E aí surge a primeira pergunta da noite. Pastor Marcos André, o ministério feminino pastoral é bíblico? Se sim, justifique sua resposta. Se não, por quê? Muito claro, eu quero ser bem lacônico nessa resposta. O ministério pastoral feminino não é bíblico. Você não encontra base bíblica alguma para defender o ministério pastoral feminino. As argumentações, as teses que são levantadas para defender aqueles que defendem o ministério feminino são argumentos meramente humanistas, odiernos e que, portanto, não têm base, não têm sustentação nas Escrituras Sagradas. Portanto, laconicamente, o ministério pastoral feminino não tem respaldo nas Escrituras Sagradas. Bom, reverendo, boa noite, mais uma vez. Bom, sendo assim, já que não é bíblico, que nas Escrituras a gente não tem base, de fato, para acreditar esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude da gente, como é que a gente explica o sucesso das igrejas que são dirigidas por mulheres, que são pastoradas por mulheres, a quantidade de experiências e todas essas coisas, pessoas sendo salvas por essas igrejas? Como a gente pode explicar isso se na Bíblia ela não está muito bem embasado? Alexandre, né? Alexandre, Tá, alô, oi, som. Agora, oi, som. Ok. Alexandre, nós precisamos separar as verdades, ou aquilo que se quer entender como verdade. Nós precisamos definir o referencial de tudo aquilo que nós iremos defender nas nossas vidas. E o nosso referencial, o referencial do cristão, é as Escrituras Sagradas. Por mais que nós apontemos ministérios femininos pastorais, igrejas A, B e C, que estão em pleno sucesso, eles jamais podem justificar a nossa argumentação em prol do ministério pastoral. É interessante que nós precisamos ver no ponto derradeiro, quando o Senhor Jesus Cristo voltar e estabelecer as coisas finais, o estado final de todas as coisas, nós vamos então ter nitidamente a resolução desse problema. E nós veremos então que as Escrituras Sagradas nos apontam para isso, que é a partir dela que nós devemos construir a nossa argumentação e aquilo que nós acreditamos. Com relação a esses ministérios de sucesso, eles até poderão continuar tendo sucesso. Nós temos que observar, e as Escrituras Sagradas nos dizem isso, que nos últimos dias nós teremos de tudo. Teremos pessoas que profetizarão, pessoas que farão milagres, em nome de Jesus inclusive, mas elas terão
do nosso Senhor a palavra dura, dizendo: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então, a nossa perspectiva não é acerca, não é a partir daquilo que nós estamos vendo, mas é daquilo que as Escrituras Sagradas nos dizem. Então, eu prefiro não correr o risco e ficar com as Escrituras Sagradas do que com os ministérios de sucesso de quem quer que seja. Então, o resultado não é o fundamento para estabelecer, de fato, se é bíblico, né? Se eu acho que foi isso que ficou claro na resposta, que independente do resultado, isso não é suficiente para estabelecer se de fato é correto, é bíblico e é verdade. Então, vamos à próxima pergunta da noite. Boa noite a todos. Boa noite, reverendo. Então, justamente sobre o pragmatismo, não é? Isso é bem presente na nossa sociedade. E aí, quais são os textos bíblicos que testificam a sua posição sobre o assunto? O senhor poderia citá-lo, algum texto bíblico? Nós temos diversos textos que vão falar sobre o ministério masculino. Na verdade, eu proponho, em vez de que nós isolemos determinados textos, nós entendamos as Escrituras Sagradas como um todo, desde o início. E nós vamos observar, tem alguns textos que são polêmicos, que eles haverão de ser entendidos à luz do contexto maior das Escrituras Sagradas. Há uma máxima que diz o seguinte, que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, é importante que nós pensemos dentro desse aspecto também. Então, o que nós vamos ver, desde o início das coisas, desde o início da raça humana, é que existe um princípio que deve ser entendido. Esse princípio, ele é invariável, se você observar desde o Gênesis até ao Apocalipse, e portanto é válido também para os nossos dias, porque ele é acultural e ele é atemporal. E o princípio é exatamente aquele que Deus criou, em primeiro lugar, o homem. Deus formou o homem conforme a sua imagem e semelhança, e depois ele criou a mulher. Mas é interessante notar que já no primeiro aspecto, no primeiro momento, você vai observar Deus dando ao homem a função de gerenciar, de gerir aquele jardim que estava sob suas mãos. Então ele foi quem deu nome aos animais, ele é quem cuidava do jardim, mas o texto vai nos falar de que em determinado momento Deus viu que não se achava para ele uma auxiliadora que lhe fosse idônea, então lhe deu a mulher. Fez a mulher da sua costela, não é? As Escrituras Sagradas nos dizem isso. Não de cima, para que ele não pisasse na mulher, não de baixo para que ele não pisasse na mulher, nem de cima da sua cabeça para que ela não lhe fosse superior, mas do seu lado, demonstrando assim que ela seria igual. Então, na essência, as mulheres são iguais aos homens, não há variação com relação a isso, mas na função, desde sempre, desde o início, Deus criou o homem para ser o cabeça do casal. Portanto, ele é quem é o primeiro sacerdote, e a ele foi dado então o poder de representar essa função como sendo o vice-mediador do pacto. Tanto é que quando é prometido, depois da queda, aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente, é prometido um segundo Adão e não uma segunda Eva. Exatamente a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que haveria de vir cumprir assim com o papel. Adão era então representante desse pacto, desse relacionamento de Deus com os homens, e isso é perpetuado, mesmo depois da queda. Isso se agrava ainda mais quando o Senhor Deus coloca algumas maldições sobre a vida do casal, sobre a própria terra, sobre a serpente, mas uma coisa fica muito clara, é que a mulher continuaria sendo submissa em função à mulher, não em essência. Desculpa, a mulher seria submissa em função ao homem, não em essência. E você aí vai ver que durante toda a revelação, os profetas são aqueles que são chamados para falar com Deus, para serem o mediador. Os sacerdotes, você não vai ter
na linhagem hebraica, judaica, a figura da sacerdotisa. Você vai ter a do sacerdote. Você depois vai ver no Novo Testamento o próprio Senhor Jesus Cristo chamando homens apóstolos. Ele não chama de apóstolas. E aí sucede os presbíteros e assim por diante. Então, diversos textos poderíamos citar, mas eu prefiro que nós caminhemos nessa linha cronológica, desde o Gênesis até o Apocalipse, sempre apontando para a figura de um homem como sendo aquele que é o representante do pacto, e não a mulher. E o apóstolo Paulo vai falar exatamente isso quando ele nos chama a atenção para o fato de que primeiro foi feito o homem, depois a mulher. Então, uma demonstração desse princípio. Agora, lembrando, é submissão e não sujeição. Não é diferença de essência, mas diferença de função. E o melhor exemplo disso que nós poderíamos citar é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo faz com relação ao marido e à mulher, a Jesus e à sua igreja. As mulheres devem ser submissas ao marido, assim como a igreja deve ser submissa a Cristo, que é o cabeça. Então, o cabeça, o representante, sempre é a figura masculina, conforme as Escrituras Sagradas nos ensinam. Ok, pastor. Deixa eu aproveitar a resposta para fazer uma nova pergunta. Nesse aspecto, tendo em vista que, cronologicamente, as Escrituras Sagradas sempre mostraram que o ofício masculino, como representante de alguém, no caso a igreja e tudo mais, o que se entender? Então, no caso de um ofício pastoral, no caso de um ofício pastoral feminino, por que uma mulher ela não poderia assumir esse ofício? Qual é a função do pastor? Porque talvez, também com esclarecimento dessa situação, nós poderíamos fazer a conexão sobre essa ideia de representatividade, né? Por que não? Porque, já que as Escrituras mostram que o homem deve representar, o que isso tem a ver com o ministério pastoral? Ok, tem a ver com a autoridade. A autoridade que o Senhor Deus concedeu ao homem, ela é perpetuada através da revelação. Então, nós vamos observar que esse princípio da autoridade é sempre masculina. Você tem exceções, e eu sei que alguns de vocês poderão perguntar pelas exceções que nós vamos encontrar ao longo da revelação, mas já está dizendo a palavra, são exceções que tinham objetivos próprios, claros, que deveriam responder à necessidade naquele momento. Mas, em linha geral, o que nós observamos é que o ministério pastoral deve ser exercido pelo homem, porque a autoridade foi dada por Deus para o homem e não para a mulher. Isso fica muito claro. Bom, pastor, eu iria continuar com mais uma pergunta, mas eu tenho direito também a fazer uma pergunta que não está exatamente no roteiro. E bom, me desculpe, eu não quero polemizar nem nada não, mas eu sou bastante curioso. E eu não estudo história nem nada não, mas a gente sabe que a sociedade hebraica e todo o mundo antigo daquela época que Paulo começou a pregar, pegando ali um pouquinho da Grécia e entrando pela Europa, eram sociedades patriarcais. E o fato de que a autoridade foi dada ao homem por Deus encaixou-se muito bem nesse tipo de modelo de sociedade em que o homem já era o cabeça mesmo. E o que é que a gente pode... Como a gente pode sintetizar a ideia de que algumas sociedades tinham a mulher como cabeça mesmo? Os babilônios eram assim, algumas tribos aborígenes eram assim, então são sociedades primitivas. Mas o que fazer com a ideia de que pregar o evangelho a essas pessoas é dizer que, na realidade, a mulher não tem aquele papel que ela tinha antes e agora tudo vai ter que mudar? Porque, de fato, Deus, que é o único Deus, deu ao homem a autoridade espiritual, digamos assim, e não à mulher. Então... Ok, veja só, eu acho que a nossa grande preocupação, o nosso grande compromisso é com a verdade. Independente do que seja.
O próprio Martinho Lutero já chegou uma vez a dizer que a verdade, ela é verdade até na boca do diabo. Tá certo? A verdade é a verdade de Deus. Então, nós devemos estar muito preocupados em dizer a verdade às pessoas. Todo mundo aqui usa muito Facebook, e vocês já devem ter visto isso, que algumas pessoas postam dizendo assim: é melhor que você diga uma verdade dura do que uma mentira branda. É melhor, você precisa ser verdadeiro. E as pessoas que, porventura, vivem em sociedades matriarcais, elas vivem assim por conta da consequência do pecado, porque não foi esse o projeto de Deus. E aqueles que discordam de que se vive, que o projeto ideal é uma sociedade patriarcal, nós vamos estar discordando do próprio Deus, que é o Pai. Então, na relação humana do homem com Deus, nós vivemos também numa relação patriarcal. Nós não temos a nossa mãe que está nos céus. Quem inventou isso foi o povo pagão, uma entidade pagã veterotestamentária que cresce, que surge com uma tal de Lilith no Antigo Testamento, todo o seu desenvolvimento, a deusa do céu, e a Diana de Efésios, dos Efésios, e a nossa moderna armaria, né? Segundo diz o bode, né? Tá certo? Então, nós não temos essa figura matriarcal, porque a família de Deus, o plano de Deus revelado nas Escrituras Sagradas é um plano patriarcal. Deus é o nosso Pai. Não fala de uma deusa, como se quer dizer os modernos aí, influenciados pelo paganismo, né? da Sofia, da deusa Sofia, que querem atribuir o sexo feminino, por exemplo, ao Espírito Santo. Tá certo? Isso é até uma aberração, porque quando Maria achou-se grávida, ela achou-se grávida do Espírito Santo. Então há até um erro grosso, né, de querer se atribuir esse tipo de coisa. Então, a nossa preocupação não deve ser com isso, deve ser pregar o Evangelho. O Evangelho vai, como acontecia na sociedade grega antiga, já pensou o apóstolo Paulo pregando na cidade da deusa Diana dos Efésios, essa cidade, de certa forma, também matriarcal, e ele foi lá e pregou. E ele foi lá e disse o que deveria ser dito, falou a respeito do Pai que está nos céus. Então, a nossa preocupação deve ser essa, e não com outra coisa qualquer, e deixar que o resto, o Espírito Santo do Senhor, fará através da sua ação sobrenatural, poderosa, e conforme Ele quer, que Ele age quando quer, onde quer e da forma que Ele quer. Deixa-me fazer uma pergunta aplicada, não, na verdade, uma pergunta esperando que a resposta se aplique aos nossos dias de uma forma mais clara. Já que nós entendemos que, por assim dizer, não temos respaldo bíblico para o ministério pastoral feminino, e vemos também que, ainda que as consequências sejam as piores possíveis, a verdade, o que fundamenta a nossa vida não vai ser a consequência e nem o resultado das coisas, e sim o nosso apego à verdade. Então, haverá consequências. Sobre que tipo de consequências nós estamos falando? Sobre aquelas pessoas hoje, tendo também em vista a teologia da igreja, que é um dos fundamentos importantes do corpo de Cristo, né? Haverá consequências para aqueles que hoje congregam ou se fazem congregar sobre a responsabilidade, ou melhor, debaixo da responsabilidade de um ministério pastoral feminino, talvez aplicando mais para nossos dias atuais. Aquele amigo de pessoas que estão aqui, ou aquela amiga de pessoas que estão aqui, que hoje congregam em igrejas cujo qual há uma pastora, nós podemos pensar em possíveis consequências. Existe respaldo bíblico para essas consequências? Haverá consequências para isso? A gente não deve esquecer, por exemplo, que Deus usou uma jumenta, tá certo? Para falar ao profeta Balaão. Deus pode estar usando muitas jumentas por aí afora, tá certo? Deus utiliza quem Ele quer. Agora,
isso não está de acordo com a vontade revelada dele. Eu não creio, e podemos pensar no seguinte: há até pessoas que ignorantemente, por exemplo, se aproximam de uma igreja de diversidade, a igreja contemporânea. O que pensar de alguém que entra numa igreja dessa, obviamente sem ter uma tendência homossexual, mas entrou ali de repente, e de repente alguém disse uma palavra verdadeira, leu um texto das Escrituras Sagradas e aquilo impactou a vida daquela pessoa, tá certo? E de repente ela mudou de vida. E eu só sei de uma coisa: se ela chegar o conhecimento pleno da verdade, ela vai verificar que ela não pode estar debaixo daquela situação. E vai acontecer o que aconteceu na Reforma Protestante do século XVI, e o que acontece nesses movimentos, no qual se identifica, olha, há uma inverdade que é fundamento, tá certo? E sendo fundamento, eu não vou poder continuar aqui, eu vou sair, eu vou caminhar em outra direção. As consequências haverão, principalmente para esses que se dizem detentores da revelação de Deus, e essas pessoas terão um acerto de conta particular com Deus. Agora, que tipo de consequência? Eu não sei. Eu só sei o seguinte, que eu não gostaria de que na minha casa, se eu criasse um galo, ele cantasse fino, tá certo? Eu gostaria que ele cantasse grosso. Então, se eu estou na minha casa e quem manda é a mulher, e eu quero fazer da igreja a mesma coisa, eu creio que está tudo errado, não é por aí. Agora entendamos, não é a questão de essência, é uma questão de função. E essas funções, ambas, devem ser exercidas em amor, assim como Deus, como Cristo amou a sua igreja, a si mesmo se entregou por ela, assim essa igreja deve ser submissa ao Senhor, e dessa forma também, então, pastores devem entender isso, os membros devem entender isso, o ministério pastoral feminino é uma aberração, disse aqui a pastora, pelo vídeo, né, dos últimos 60 anos, na igreja anglicana aí que ela está falando. Então, é uma aberração. Você não tem isso nas Escrituras Sagradas. Certo, reverendo. Ficou bem claro que o ministério pastoral feminino não tem fundamento nenhum bíblico. Então, na sua opinião, biblicamente, quais são as funções que a mulher pode exercer na igreja? Ok. Boa pergunta. Eu não sei se nós vamos ter, parece que nós vamos ter mais algumas perguntas com relação a textos bíblicos, é o segundo momento, né? Então vamos deixar mais para o momento. Mas veja só, as mulheres têm um ministério fantástico dentro da igreja. Ai dos pastores que se não fossem as mulheres. Da mesma forma que ai dos maridos se não fossem as esposas. Não só naquela perspectiva que foi mostrada aqui dela passar a roupa que tá aqui, mas, gente, o casamento, o relacionamento de marido e mulher é um relacionamento de equilíbrio, no qual um completa o outro. Nós não somos, nós temos que entender que nós somos complementares um dos outros como relacionamento em casa, e isso também então acontece na igreja. As irmãs, elas não têm a autoridade, o respaldo bíblico para exercerem autoridade sobre os homens, o ensinamento sobre os homens, portanto, o ministério pastoral, elas não podem exercer, o ministério presbiteral, elas não podem exercer, mas elas têm ministérios fantásticos, como a SAF, a Sociedade de Auxiliadoras Femininas da Igreja Presbiteriana do Brasil. A nossa SAF é de distância, anos-luzes, a sociedade mais forte da Igreja Presbiteriana do Brasil. E elas fazem um trabalho fantástico, sem precisar, e olhe que em momento algum, as mulheres da SAF levantam a bandeira querendo dizer que querem ser pastoras,
que querem ser presbíteras ou diáconos ou algum tipo de função, mas elas executam um trabalho maravilhoso, um trabalho exatamente de ajudadora, e chegam então aos seus esposos, chegam aos pastores, aos oficiais, e também dão as suas ajudas, no sentido, às vezes, até daquele sentimento que muitas vezes os homens não têm. Então elas têm, chegam juntos e sugerem. Agora, não um ministério de exercer autoridade sobre ninguém, de ensinar e de dizer como a coisa deve acontecer, porque esta é uma função que foi destinada por Deus aos homens, para que eles possam então ensinar e exercer autoridade sobre a igreja do Senhor. Elas podem, por exemplo, ensinar a outras mulheres, elas podem ensinar as crianças, e ainda, elas podem até, eventualmente, ensinar aos homens, e a gente vai ver textos sobre isso, desde que elas estejam acompanhadas dos seus esposos e em conversas particulares, não no geral, como sendo o porta-voz do Senhor, que traz uma mensagem para a comunidade, porque esta é uma atribuição exclusiva dos pastores, homens, e dos presbíteros, que para isso foram designados por Deus, eleitos pela igreja e ordenados. Muito bem, pastor. Sendo assim, a gente sabe que as pessoas que defendem a ordenação feminina baseiam-se em alguns exemplos que o senhor até chamou de exceções um pouco mais atrás. Então, como a gente pode explicar os 3 exemplos que a gente podia citar como sendo Miriam, a profetisa, a juíza Débora e Priscila, do Novo Testamento, Priscila de Áquila e Febe? É interessante que o ato, em primeiro lugar, a gente confunde muito quando lê nas Escrituras Sagradas essa palavra profeta. Profetizou, profeta. Então, a ideia nossa, principalmente essa ideia forjada do ano de 1903 para cá, com o advento do pentecostalismo, quando se fala em profeta, a ideia é: eu recebi uma visão, eu vou te dizer, Deus me revelou. Mas a ideia nem sempre é essa. A ideia da profecia, a palavra vem do hebraico navi, e quer dizer boca de Deus. Então, é você falar para o povo, para alguém, para quem está precisando algo de Deus, para que sirva de exortação para aquela pessoa, e para que ela possa então crescer e andar nos caminhos do Senhor. Por isso que há um texto das Escrituras Sagradas que diz assim: quando não há profecia, o povo que se corrompe. Ou seja, Deus sempre falou ao seu povo através dos profetas, trazendo uma palavra de exortação para que ele se endireitasse no seu caminho e pudesse seguir conforme ele revelou a sua lei. Então, essa é a ideia. Quando você cita um caso como o de Miriam, você não vai ver Miriam como sendo, podemos assim dizer, elevada, catapultada a uma função que fosse igual à de Moisés. Miriam era irmã de Moisés, era irmã de Arão. O sacerdócio deveria vir daquela tribo, da tribo de Levi, dos levitas. Ela era levita por nascimento na tribo, mas ela não poderia exercer função sacerdotal. E nós vemos isso porque ela não servia como sacerdote no templo, que era algo exclusivo dos homens. As mulheres não entravam no templo, no tabernáculo. Mais tarde é que se fez, nas sinagogas principalmente, um local onde as mulheres ficavam, mas ficavam em separado. E não é meramente uma questão cultural, como se possa pensar. É que, na verdade, essa era a vontade de Deus, que os homens exercessem isso. Então, você vai ver que Moisés é quem é o porta-voz de Deus, e Deuteronômio 34:10 nos fala isso, quando já no final da vida, o texto diz: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvera tratado face a face. Então não se diz isso de Miriam, mas se diz que Miriam quis se rebelar contra Moisés e ficou leprosa. As pessoas então levantam o ponto para que Miriam estava profetizando
mas ela só repete aquilo que Moisés já tinha dito antes, através do cântico, e era um cântico que celebrava a Deus por conta do livramento do exército de Faraó, mas depois ela se rebela, querendo ser talvez pastora na época, e o Senhor Deus concede para ela a bênção da lepra. Foi a bênção da lepra mesmo, porque ela pôde reconhecer que ela estava errada, ela se arrependeu e então se submeteu à autoridade que era de Moisés. A outra que você falou, Débora, ela se levanta num tempo difícil, em que as pessoas faziam tudo de conformidade com aquilo que se passava na cabeça deles, no tempo dos juízes. Então você tem um momento crítico no qual homens covardes não enfrentavam, e foi necessário que uma mulher o fizesse. E quando as mulheres se levantam e fazem, é porque tem um bando de covarde, de calça frouxa, que não honram aquilo que deveriam fazer, e então Deus levanta as mulheres, porque a sua obra não vai parar. Se não tem ninguém para falar, até as pedras clamarão. Então, se não tem um homem que honre, vai se levantar uma mulher, vai se levantar até um jumento, como foi o caso de Balaão, tá certo? O outro caso que você falou, Priscila, ela era uma mulher, juntamente com seu esposo Áquila, que eles eram judeus de nascimento, tinham conhecimento da lei e tinham conhecimento de Cristo. Então eles recebem a visita de Apolo, um homem eloquente, e quando Apolo chega, ele não tinha conhecimento a respeito do batismo, de receber o Espírito Santo, e eles explicam, mas observe que Priscila estava ao lado do seu marido, então ambos é que estavam trabalhando particularmente com a figura do Apolo, e não publicamente uma explanação a todos. Então há diferenças que a gente precisa ver. Você tem ainda a ideia da profetisa Uda, quando lá do reinado do rei Josias, que eles perderam o livro da lei, e os caras levam para uma profetisa. O que é isso? Uma vergonha. Eles deveriam ter procurado um profeta, mas a profetisa, então, ela fala, por quê? Porque Deus usa a quem Ele quer, nesse sentido, mas ela não foi catapultada para a função, não é, para o patamar do porta-voz, para aquela que haveria de falar a toda a nação. Não, tinham os responsáveis por isso, que eram os sacerdotes, os profetas que Deus levantava, porque ela era, inclusive, Uda era contemporânea de dois grandes profetas, Jeremias e, se eu não me engano, Abacuque. Eles eram contemporâneos delas. Então, aquilo que aconteceu, eles é que deveriam ter recebido, mas levaram a mulher, mas Deus a usou, tá certo? E usou para a vergonha daqueles homens. Bom, gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais sobre essa primeira parte, sobre o Ministério Pastoral Feminino. Antes disso, deixa eu só ver se eu consegui entender. No que diz respeito ao ofício, no que diz respeito à capacidade, então, se me corrija se eu estiver errado, não é que a mulher não tenha a capacidade de exercer um ministério pastoral. A questão não é de capacidade ou não, a questão é de oficialidade, ou seja, de função, do exercício da função que, no caso, o próprio Deus determinou escrituricamente, cujo qual aqueles poderiam exercer. Respondendo essa pergunta, eu queria que você fizesse suas considerações finais sobre essa primeira parte do Ministério Pastoral Feminino, orientando a igreja. Ok, então, conforme nós estamos conversando aqui, fica muito claro exatamente isso. Não é que as mulheres não tenham, até tem mulheres que falam muito melhor do que qualquer homem. Elas têm o domínio de palco, não é? O domínio do púlpito, talvez melhor do que muitos homens. Mas a questão não é essa. A questão é de autoridade que Deus não concedeu. Essa autoridade, ela foi dada ao homem e deve ser exercida pelo homem segundo apraz do Senhor. Mesmo que elas o façam e possam até fazê-lo com maestria, elas não estão fazendo, no centro da vontade de Deus.
ao exercerem um papel, uma função para a qual elas não foram vocacionadas, no sentido de serem chamadas por Deus, nem autorizadas para tal. Elas estão desautorizadas pelas Escrituras Sagradas a exercer esse papel. Pastor, a pastora na sua entrevista, eu lembrei agora de um caso, ela usou o termo sacerdócio universal, com a tentativa talvez de justificar a ordenação feminina. Eu queria que o senhor, antes de fazer suas considerações, explicasse essa situação. Okay. Sacerdócio universal de todos os crentes foi uma doutrina defendida por Martinho Lutero na Reforma Protestante do século XVI. Antes da Reforma, o que acontecia é o seguinte: você não tinha livre acesso a Deus, nem a confessar pecados a Deus, mas você tinha que fazer através de um sacerdote. Você se ajoelhava diante do sacerdote, você confessava, como ainda hoje é na Igreja Católica Apostólica Romana, você confessa a um homem. Então Martinho Lutero vem e diz: olha, o véu do templo rasgou e nós temos livre acesso a Deus. Romanos capítulo 10, Hebreus capítulo 10 e tantos outros. Então você tem livre acesso. Então todos os crentes, eles têm essa prerrogativa de adentrarem ao trono da graça sem ser necessário nenhum mediador, nenhum sacerdote, porque essa figura de sacerdote acaba. Pastores não são sacerdotes. Enganam-se aqueles que assim pensam. Os pastores são ordenados para uma outra função, que é exatamente de instruir as pessoas, tá certo? Essa é a posição dos pastores, instruir e pastorear. Agora, você utilizar dessa ideia de sacerdócio universal de todos os crentes para defender o ministério pastoral feminino é um erro sem precedentes, porque aí nós poderíamos também dizer que as crianças poderiam ser pastores, e aí dá margem a tudo, inclusive até a que homossexuais dissessem que estavam autorizados para exercer esse tipo de função. Uma preocupação que me deixa claro, Renato, e você pode ver isso no livro chamado Ameaça Pagã, de Peter Jones, editado pela Casa Editora Presbiteriana, que fala exatamente sobre esse processo de paganização do cristianismo, que chega também nos nossos dias. Entra-se com ordenação para o oficialato de mulheres, você abre a oportunidade de também reconhecer mais tarde, o passo seguinte, em ato contínuo, a ideia de homossexuais exercendo o ministério pastoral. Isso é um alerta, isso aconteceu na Europa, isso aconteceu também já nos Estados Unidos e tem acontecido já no nosso meio. Precisamos abrir os olhos para isso. Então, as nossas considerações finais é exatamente chamando a atenção de todos que estão aqui, homens e mulheres. Não existe respaldo para o ministério pastoral feminino, porque em toda a revelação há um princípio bíblico de que o homem é o cabeça e a mulher é auxiliar. Ambos têm a mesma essência, nenhum é melhor do que o outro. Nenhum pode dizer que tem mais dons do que o outro, embora até as mulheres às vezes podem ter mais dons do que determinados homens, mas a autoridade, a função para desempenhar o pastorado é exclusivo dos homens.